Oi, gente, mais um na mira da Anne, de Aninha, né? E aqui nós estamos com a deputada estadual Débora Menezes. Olha ela ali, dá uma mostrada, menina. Ela, a Bela, está aqui, que estava perguntando se ela estava ruim o cabelo, se estava. Difícil, né, gente? Ficar feia essa daí, né? Não? Pois é. Deixa eu te falar, eu vou começar como eu faço com todos os entrevistados, contando alguma coisa sobre Débora Menezes e o que nós recebemos aqui da assessoria dela e damos uma enxugada também, para não ficar uma coisa assim muito longa. Ela mesma estava dizendo que ela, quando faz um discurso, ela é rápida, é que nem a Aninha, ela é rapidinha. Pois é, Débora Menezes foi eleita a deputada estadual mais jovem da Assembleia Legislativa do Amazonas, com mais de 32 mil votos. Débora é empresária e advogada, atualmente faz doutorado em Ciências Empresariais pela Universidade de Buenos Aires, com formação em Direito. No primeiro ano de mandato, Débora Menezes teve sancionada 34 leis de sua autoria, de um total de 63 apresentadas, 6 projetos de resolução legislativa e uma emenda à Constituição Estadual. Foram ações voltadas para a juventude, defesa do público feminino, proteção à criança e ao adolescente e educação. Querida, seja bem-vinda, viu? E eu errei alguma coisa? Não. Não, tudo certo. Hoje eu que tô na mira. Então vamos pra cima. Tô pronta. Tá pronta. Ótimo. Deixa eu te falar. Eu começo aqui, eu ia começar falando uma outra coisa. Mas aí é que eu fui ler aqui com mais calma sobre as tuas leis sancionadas, sobre projeto de resolução. Entre essas leis, entre esses projetos que tu aprovaste, tu teria algum que tu destacaria, assim, que é mais queridinho? Olha, um dos projetos de lei que eu tenho mais orgulho de acompanhar na prática é a defesa pessoal para mulheres vítimas de violência doméstica. A gente poder ver o Estado hoje proporcionando isso para essas mulheres é muito gratificante, né? Porque muitas vezes, quando a gente está ali no plenário debatendo as leis, as pessoas ficam pensando, tá, e aí, cadê? O que que é? Então a gente tenta propor essas leis e acompanhar até o cumprimento. Então, horário cívico nas escolas é uma lei minha e que a gente até hoje continua o processo de conscientização para que as escolas continuem implantando e retornando com o horário cívico uma vez por semana, como era no tempo, posso dizer assim, sabe, dos meus pais, onde eram ensinados princípios, valores, eu estudei moral e cidadania. cívica. Isso, e era legal, porque é importante que a gente passe para nossa criança, para o nosso adolescente, princípios e valores e respeito. E se ela aprender sobre respeito, ela vai respeitar todos os âmbitos, os pais, os professores, e a gente vai criando uma nova cultura. Então, esse seria um dos projetos que eu mais tenho orgulho de acompanhar e ter proposto. Você é natural de Taubaté, que é uma cidade no interior de São Paulo. Como paulista, quando é que começou essa relação com Manaus? Ou você veio para cá, assim, na esteira do teu pai e da necessidade de ter uma deputada da direita bolsonarista? Quem é filho de militar não escolhe, né, onde vai nascer, mas a gente pode escolher onde a gente quer viver. E a gente decidiu realmente viver em Manaus. O meu pai é amazonense, né? Ali do bairro da Alvorada, e a gente sempre entendeu que não interessa onde a gente morasse, né, do mundo ou dos estados daqui do Brasil, a gente sempre retornaria para Manaus. Manaus seria sempre o nosso lar. Então a gente sempre gostou muito de Manaus e foi aqui que eu escolhi ficar e permanecer. Depois meu pai também acabou entrando para reserva e permanecendo aqui, mas tinha sido uma decisão minha. Então aqui eu fiz o ensino médio, estudei no colégio militar, fiz a minha faculdade, abri minha primeira empresa aos 16 anos, me emancipei, fui construindo e gerando emprego e renda aqui para as pessoas daqui. E foi através disso até chegar na oportunidade que eu tive de colocar meu nome à disposição para me candidatar. Confesso que quando mais nova, não pensava em ser parlamentar, mas gostava de Manaus, e como a gente está aqui, a gente sempre fica procurando o que a gente pode melhorar. Eu fazia muitas ações sociais na igreja, né? Já tinha percorrido todo o interior do estado e as comunidades ribeirinhas, levando serviços médicos, odontológicos e também levando a palavra de Deus ali para esses interiores. Era assim que eu conhecia a realidade interior. A gente sabe que não é fácil. Eu pensei, não adianta só criticar. Eu acho que a maioria das pessoas, e eu teço essa crítica enquanto cristã também, a gente diz, nós queremos pessoas de bem na política. É incrível, tá? Se tu não colocar teu nome à disposição,
Então, se candidatar, tu nunca vai ter uma pessoa de bem na política, então. Então, é mais ou menos por essa tônica que eu decidi vir candidata. Outra coisa, você é uma das 5 parlamentares mulheres na Leão. A gente tem aquela realidade, uma realidade que eu, nos meus vídeos e nos meus textos, eu fico sempre questionando, que a gente tem uma maioria do eleitorado é feminina no Brasil e a maior parte do eleitorado no Amazonas é de mulheres. E simplesmente a gente tem uma participação ainda, vamos dizer assim, até que na Assembleia Legislativa pelo menos tem 5. Você, antes eram 4, se eu não me engano, e com você se tornou a 5ª parlamentar. Como é que tu explica essa situação? O que tu acha que é necessário para que as mulheres tenham uma participação melhor? Eu acho que a gente precisa continuar criando condições para que as mulheres venham candidatas, venham não só para cumprir cotas, e eu acredito que o PL faz um trabalho muito forte nesse sentido, e tirar essa cultura que existia de que o ambiente político não era feminino. E eu acredito que a gente realmente só muda isso na prática. Mais mulheres se candidatando, mais mulheres com chances de vencer, você engajando outras mulheres a participarem da tua campanha, acreditando no teu projeto, porque eu acho que esse precisa ser a primeira oportunidade. Tanto é que se você vê o meu time, ele tem mais mulheres do que homens, jornalista é mulher, social media é mulher, outra é mulher, todo mundo é mulher. Enfim, e eu acho isso incrível, você gera oportunidade para que as pessoas estejam mais próximas da vida política e se sintam mais atraídas para querer vir candidatas também. Acho que só assim a gente vai mudar a realidade. Sim, eu até lembro agora, gente, que um dia eu vou escrever num livro. Eu trabalhei anos com o Amazonino, né? Fui jornalista lá da sede do governo quando ele era governador. E um dia eu briguei com um certo secretário particular dele, coisa muito normal, né? Da Aninha brigar com alguém, essa língua não tem trava, é uma desgraça. Às vezes eu digo assim, eu pareço com o Coronel Menezes, teu pai de saia, sabe? Que a língua não tem trava. E eu ouvi o Amazonino dizer para esse cara que discutiu comigo, dizia assim, cara, não, a voz era diferente, era assim, né? Caboclo, faça isso não. Tu, para comer de conversa, que brigar, que discutir com mulher, tu já tá errado. Segundo, elas que nasceram para fazer política. Uma sorte nossa é que elas não sabem disso. Não é mesmo? Porque a mulher tem todo aquele jeito, né, conciliador. Então, eu acho que era isso que ele estava querendo falar, né? E que a sorte deles para te ver, se Amazonino Mendes, um homem que passou 30 anos, mais de 30 anos no poder, um líder político fala isso, eu não sei porque que as mulheres ainda não entenderam isso. É porque muitas vezes pensam a dificuldade que a gente vai passar no meio político, o ambiente e tudo. Mas assim, se a gente for levar pelo machismo, vai ter em todo lugar. Sim. Então a gente precisa ocupar os espaços e principalmente aqueles espaços onde a gente vai ter voz. E as cadeiras dos parlamentares é para isso. Amazonino tá me ouvindo lá de cima, né? Aquela cena, foi uma cena constrangedora que me fez gravar até um vídeo, né? Que eu achei deselegante por parte dos homens do partido, do PL, mas não falei só da tua situação, falei de outras situações de desrespeito que enquanto a gente está falando, né, gente, acho que vocês estão vendo, tá aparecendo as imagens aqui na tela. Como é que tu encarou aquela situação? Tu virou meme, tu encarou com bom humor? Ou o que tu acha que aconteceu dentro do partido? Deviam ter reparado realmente que tu tinha, como eu disse na Rapidinha, por exemplo, eles querendo, os homens querendo ou não, tu tem mandato e teve muito voto. Então tu tem que ter o teu espaço físico e espaço de fala sempre dentro do PL. Como é que tu encarou essa situação? Anny, eu vou te dizer uma coisa. Se as pessoas elas não te dão o espaço devido, independente, eu acho que você tem que correr atrás. Não dava pra, exemplo, se foi esse o caso que não foi, descer do carro e me lamentar por causa disso. Eu acho assim, todas as vezes que o presidente Bolsonaro vem a Manaus, ele sempre fica do lado direito do carro. E eu sempre fico na roda direita do carro. Tanto é que a gente tem um vídeo da última vez que ele esteve, que o evento foi no Espaço Via Torres, que eu tô praticamente assim pra fora do carro, porque eu tô naquela parte de dentro da caçamba, num pezinho na roda e um pezinho ali na carroceria, era uma S10, então era um pouco menor. O pessoal falou, Débora, quase tu cai e tal, só que eu tava agarrada no segurança. Mas eu sempre fico do lado direito, porque como eu só tenho 1,50 m de altura, eu preciso em algum momento estar ali em um local que eu consiga ver. Na frente eu não vou conseguir ver, eu sempre vejo pros lados. Então eu encarei isso com muita tranquilidade. Eu acho assim que a oportunidade que as pessoas
pessoas tiverem de diminuir as mulheres, elas vão fazer. E eu não posso deixar e permitir que elas façam isso. Então, assim, nós sabemos do protocolo de segurança do presidente, por já estarmos com ele inúmeras vezes em Brasília. O segurança, não interessa o que aconteça, ele não tira o braço dele ali do ombro do presidente Bolsonaro. Então, o que eu fiz? Passei por debaixo do braço dele. Agora, talvez cabia uma sensibilidade dos outros rapazes do partido afastarem. Sim, mas já que não vou afastar, eu como mulher não posso, e não tenho outra palavra para usar, me esfregar em todos eles para ir até o meu local. Então, para mim, é mais confortável como mulher, para me preservar, me abaixar, porque embaixo não vai ter uma concorrência. Eu me abaixei para chegar até o meu lugar. E aí gerou uma grande cena, uma grande repercussão, aí parecendo que eu tava lutando por um espaço. Na verdade, esse espaço ele já é meu. Você não vê nenhuma mulher de direita ao lado do presidente, você não vê ninguém defendendo o presidente aqui em Manaus, você não vê nenhuma outra voz. Então, eu tenho muito orgulho do local que eu ocupo. E se nesse momento eu precisei me abaixar para chegar até o lado direito, eu não me importo por isso, eu só não ia deixar de ocupar esse espaço. Agora, vem outra pergunta que é capciosa. Como é que tu ficas nessa situação de embate entre Alfredo Nascimento e o teu pai? Que Coronel Menezes é um político também, mas ele vive um embate aí político com o presidente do teu partido. Bom, eu como parlamentar, e sim, eu sempre fui assim, eu sempre procuro ter uma excelente relação com todo mundo. Então, na Assembleia, independente de lados políticos, eu tenho uma excelente relação com os outros deputados, a gente vai construindo isso. E no PL é a mesma coisa. Então, com o presidente do partido, Alfredo, eu tenho uma excelente relação com ele, e os dois, as desavenças ou as situações que foram criadas, e o Coronel Menezes, meu pai, tem os motivos dele, eu deixo para eles, né? Eu acho que eu ocupei uma cadeira, e eu como parlamentar devo, digamos assim, respeito ao meu partido, e estou ali, então assim, se aquele é meu time, eu vou construir onde eu posso e onde eu estou hoje, é o que eu realmente posso fazer. Então, respeito o presidente Alfredo, estou lá no PL, eu sempre estou à disposição para o que precisarem para contribuir com o partido. E o teu pai também entende essa relação política? Nunca misturamos isso, né? Nunca misturamos, Aninha. É assim, porque independente da relação de paternidade ou qualquer relação que exista familiar entre as pessoas, nós somos dois CPFs. Então, assim, nós agimos diferente, nós podemos pensar diferente, nossos princípios e valores eles vão sempre ser iguais. Afinal, eu fui criada por ele. Então, em relação a princípios, sim, nós temos base, nós temos a mesma base. Mas a maneira que ele vai agir ou que ele vai reagir, uma postura que ele vai adotar, pode não ser a mesma que a minha. Então, eu realmente tenho uma postura, um pensamento, um jeito, e o meu jeito me levou a permanecer ali, afinal eu tinha mandato, né? E eu não tenho nem opção, poderia dizer assim, mas se esse é o meu time, eu vou construir por lá. Por falar em relação, como é a tua convivência com o cara que é presidente da FAF, que é o Rosenha, né? O deputado Rosenha, e tu sendo presidente da comissão de esporte? Não gera ciumeira, a relação é ótima? Olha, o deputado Rosenha, ele se tornou um grande amigo, por inúmeras qualidades que eu acho que a pessoa dele reúne, mas além disso, ele, em toda a sua trajetória, é nítido ver o quanto ele exalta mulheres, e isso é muito claro, né? E o partido dele, inclusive, é da mulher brasileira. Mas, assim, todas as suas atitudes, eu acho que o melhor que nós podemos ter de uma pessoa é uma pessoa quando ela tece críticas ou ela propõe coisas e ela vive aquilo. Então, no momento que todo mundo fala, por exemplo, sobre autismo, você fala tanto sobre autismo, tá? E você deu a oportunidade para alguém no seu gabinete que é autista trabalhar, Sim. como eu dei. Então, e é mais ou menos como o Rosenha. E o Rosenha, ele vive o que ele prega. Todo mundo do gabinete dele é mulher. Ele pôs a primeira presidente, diretora da federação, uma mulher. Ele escolheu isso. Então, assim, eu hoje admiro a pessoa que ele é e todas as oportunidades que ele tem, ele me ajuda na comissão de esporte. Então, fortalecendo, por exemplo, o futebol feminino. Fortalecendo campeonatos no interior e campeonatos femininos. E aí, a gente, nessa relação de parceria e não de ciumeira, a gente consegue construir e fortalecer o esporte que a gente tanto quer. Mas que bom, né?
Eu não sabia dessa faceta do Sim, deputado poderia, Rosinha. e eu poderia ver em outros colegas, talvez uma postura exatamente disso, de ciúme, de desagregar ao invés de agregar. Mas ele mesmo, por sempre levar uma mulher, e eu já ouvi sendo questionado por isso, ele até diz: eu tenho orgulho de não ser o presidente e ela ser uma mulher e estar nessa cadeira. E eu acho isso muito louvável, acho que a gente precisa É enaltecer. impressionante mesmo, porque o machismo faz com que os homens sempre achem que eles devem estar em Apagar. posição de destaque, né? E não uma mulher. Mas impressionante, viu, Rosenha? Rosenha, você ganhou muito ponto na minha escala de valores. Aqui é o seguinte, agora é o seguinte, o que achou do evento do Bolsonaro? Por que que não deu aquela multidão esperada? Será que foi mal planejado? O que que foi que você acha que aconteceu? Olha, Aninha, assim, eu tinha uma missão, e a minha missão era entregar um evento lotado de mulheres, e a gente cumpriu essa missão por 2 vezes. Existiu uma reunião de lideranças, né, que foi feito com a Michelle, e existiu um evento só para mulheres aberto ao público, e esse evento realmente lotou e foi um sucesso. Então, foi nesse evento onde a gente se envolveu na organização e entregou aquele resultado. Então, assim, eu não quero falar por um evento que eu não organizei, né? Sim. E, enfim, se existiram alguns erros de bastidor, alguma coisa nesse sentido, mas eu tenho muito orgulho de ter visto tantas mulheres participando de um evento para mulheres. E eu acho que é assim que a Que gente foi vai mudar a realizado, acho que política. foi depois, não foi? Foi, no dia seguinte No de dia manhã, seguinte. nós fizemos um na sexta-feira à tarde, né, anterior a esse evento, e fizemos no sábado de manhã. Teve 2 eventos e os 2 foram realmente um sucesso. Qual a importância de acompanhar as operações da Polícia Civil, que tem feito um trabalho que a gente, inclusive, já elogiou aqui no Radar, a gente já fez matéria. Eu acho que o nome do delegado é Paulo Malvinier, né? Mavinier, uma coisa assim. Pois é, que é excelente, nunca se viu tantas prisões, né? Infelizmente, que a gente gostaria era que não tivessem prisões de gente que é capaz de abusar de uma criança ou de um adolescente, abusar sexualmente. Mas o que a gente viu foi uma situação que até hoje está mal resolvida. Nem eu entendi nada. E olha que eu saí caçando e tenho muitas fontes em todos os lugares. Essa situação existiu, essa situação foi plantada. O que que aconteceu para haver aquela questão com a delegada Joyce? Houve alguma coisa? Bom, vamos lá. Primeiro que a gente não acompanha operações da Polícia Civil, né? As operações, elas acontecem e a gente pode, enquanto parlamentar, ajudar em 2 momentos, que é o nosso trabalho. Primeiro, no momento que a investigação ela termina, dando o apoio a essas vítimas, essas crianças vítimas de abuso sexual. E esse era um trabalho que eu já fazia há algum tempo, né, enquanto igreja, posso dizer assim, ajudar essas crianças vítimas de abuso, e que eu sinto que a gente podia identificar, porque depois que a polícia termina o trabalho dela, investiguei e prendi o vagabundo, aquela criança muitas vezes fica sem atendimento psicológico, sem a parte social, e garantir isso no interior do estado realmente é difícil. Ou no momento antes, né, a gente ajuda dando, por exemplo, um apoio logístico. Então, eu não sei qual é a operação que eles estão fazendo, não sei quem eles visam prender, mas se eles precisarem, deputada Débora, olha, a gente tem uma situação delicada em Tapauá e a gente precisa de uma lancha blindada e a nossa não está funcionando ou está em outro interior. Será que a senhora não conseguiria? Ou será... Ah, beleza, a gente faz questão de procurar ajuda ali de outras forças armadas, de outros, e ajudar. Então, esse é o nosso papel, não é acompanhar a investigação, e as pessoas, elas confundem isso. Quando nós estivemos em uma operação, né, do caso emblemático do bebê de 5 dias, as pessoas falam, nossa, mas você acompanhou a operação. Não, a gente deu apoio logístico, tanto é que depois também nós trouxemos o rapaz, nós demos o apoio, mas a gente não acompanha. A investigação, ela vai ser sempre feita pela Polícia Civil. Não existe interferência. Não existe nem acompanhamento nem interferência. Tanto é que eu cheguei no município, o vagabundo estava preso. Incrível. É exatamente isso que a gente quer. Se a polícia precisa de, Débora, eu precisei de uma gasolina, vamos dizer assim, isso é um apoio, mas eu não sei o que eles estão fazendo, aonde eles estão fazendo, quem eles estão pensando, se eles vão ver se é o avô, se é o pai, ou se é os dois, ou se é o tio. A gente não tem acesso e é assim que tem que permanecer mesmo. A gente está lá para prestar o apoio e cuidar dessas vítimas do pós. É esse o nosso trabalho. Quer dizer que essa questão não existiu.
Não existiu nenhuma rusga lá dentro Não, que pudesse... dizer que nós sempre apoiamos o trabalho da delegada Joyce, que foi um trabalho belíssimo à frente da época. sempre foi. E isso, assim, nós prestamos apoio a ela, o que ela precisava. Então, em termos de estrutura da época, em termos de apoio para operações e tudo. Então, assim, não tem o que se falar em um não apoio à pessoa dela. As decisões que foram tomadas da retirada dela ou não, a troca, isso aí compete realmente à Polícia Civil, não me diz respeito. Mas o que eu tenho para falar é que a gente entende que tem que haver essa troca, né? Hoje em dia a gente tem a doutora Juliana lá, que é uma pessoa que já esteve à frente da época e que fez um bom trabalho lá, e independente da pessoa que estiver lá, vai ter o nosso apoio, porque a gente está lá para proteger as crianças. E até o jornalista que estava no dia lá, a minha crítica a ele foi o fato da gente ter tirado o foco do que era importante, que era prender o abusador e o resultado das operações, para transformar se alguém ou não ia deixar o cargo de expulsão, que eu também não tenho como saber se deixou ou se não deixou, entendeu? Então eu acho que a gente não pode tirar um enfoque maior, que é sempre de prender aquele abusador, porque muitas mães e crianças deixam de denunciar com medo de que o pai ou o avô, o padrasto, volte para o ambiente familiar. E no momento que a Polícia Civil mostra os inúmeros casos que estão prendendo no interior, ela dá 2 recados claros, de que a lei vai ser cumprida, eles vão chegar, e não interessa onde. Então pode ser uma aldeia indígena que eles tenham que viajar, de qualquer que seja o meio, a Polícia Civil vai chegar e vai punir. E é esse recado que a gente precisa dar voz. E no momento que a gente participa de uma coletiva de imprensa, a gente está prestando contas com a sociedade daquilo que a gente viu. Então, como era o caso daquela coletiva que eu participei e acompanhei o caso da SEDUC. Independente de você ser aliado ou não de um governo, você precisa ser fiel aos seus princípios, seus valores, e mostrar que se você cobra, sabe, pau que bate em Chico bate Francisco? Então, se eu cobro um lado ou outro, eu preciso também cobrar da secretária de educação se aquele professor que aconteceu aquele fato, ele foi afastado, se foi gerado, pode até ele ser demitido, porque eu tô lá para proteger o aluno, e não interessa se é do governo, se não é do governo, de quem que seja. A gente vai trabalhar para proteger a criança e adolescente. Mas você sabe, né? Isso não é nem uma pergunta que está aqui, mas você sabe, esse é um desdobramento do que a gente estava falando, que por teu pai ter esse posicionamento político forte, por ele ser candidato a vereador e por ter outras figuras envolvidas nesse todo esse processo político, tu sabes, eu acho que tu já está preparada, né, para apanhar, né? Porque quando eu estava entrevistando o Roberto Cidade, o presidente da Assembleia, e pré-candidato a prefeito, eu disse para ele que a Aninha previu em maio do ano passado, e olha que ela nem é mãe de Ná, que essa seria uma das piores eleições, talvez a eleição mais sangrenta, entre aspas, que se tivesse no Amazonas em nível de perseguição, de que se criar factóide, se pagar gente para atacar você, tua família, acho que tu vê isso. Assim, os ataques, eles são constantes. Inclusive, hoje aconteceu um fato, e aí a gente percebeu pessoas tentando colocar entre a deputada Alessandra e eu problemas, né? Nós pensamos diferentes, e a democracia, ela é isso. Ela precisa defender aquilo que ela acredita, eu preciso defender o que eu acredito. E aí entrou no plenário a discussão sobre o projeto de lei 1904, agora, a nível federal, que é exatamente do aborto. E aí, naquele momento, eu não estava, porque eu havia saído para ir para uma solenidade do PROERD, que é um programa que eu sou madrinha e tenho muito orgulho de ser. E aí as pessoas ficaram, o que você acha de deputados que fogem de debate? O que você acha? Sendo que nós nunca fugimos dos nossos posicionamentos. O nosso posicionamento é que nós somos contrários ao aborto. O aborto sempre foi crime no Brasil. E a polêmica por trás desse projeto de lei, a questão das 22 semanas, de não poder mais fazer a cistolia fetal, que seria isso, era algo que já existia. O próprio Conselho Federal de Medicina já tinha essa resolução, e o projeto de lei surgiu porque exatamente foi suspenso pelo ministro Alexandre de Moraes, proibindo a cistolia fetal, porque a partir de 22 semanas o bebê teria condições de sobreviver fora do útero da mãe. E aí, se matar uma pessoa, né? Existe a pena do homicídio por matar uma pessoa, e esse bebê teria condição de estar vivo, ele é uma vida. Então, equipara essas penas por isso. Então, não interessa a narrativa que tenta emplacar, nós não fugimos do debate, nós somos deputados e nós sempre temos que ir para o debate mesmo, e a democracia é feita disso. E aí, aqui eu aproveito, Aninha, para reafirmar meu posicionamento, que eu sou favorável ao projeto de lei. Eu acho que, assim, quando a esquerda tenta entrar com a narrativa de que o estuprador teria uma pena menor do que uma mãe que decidiu abortar,
a gente está discutindo outro projeto de lei. Já faz muitos anos que a gente tenta defender castração química ou penas maiores para o estupro. E é isso que a gente precisa continuar defendendo. Mas não é tirando vidas ou matando bebês no ventre de suas mães que a gente vai resolver problemas sociais do Estado, entendeu? Mesmo quando o caso é de estupro, e mesmo no início ou só depois dessas 22 semanas? É assim, a lei ela não vai mudar. O aborto ele é crime no Brasil, mas existem 3 hipóteses que é permitido fazer o aborto. E isso continua. Mas tu não vai falar que nem o... Porque eu já tô até dando spoiler, que eu vou gravar daqui a pouco uma rapidinha, porque 2 vereadores evangélicos disseram o seguinte: o primeiro, o Gilmar Nascimento, disse que uma criança não pode morrer por causa da irresponsabilidade dos adultos. Se ele chama estupro de irresponsabilidade, então Não. a coisa tá feia, né? Não, foi Raif Matos. Foi Raif Matos. Desculpa, peço perdão, Gilmar, a oração foi outra. A Raif Matos. E o Marcel Alexandre, não foi? Marcel Alexandre, ele disse que as mulheres estupradas são minoria no Brasil. A Não. cada 8 minutos, uma mulher estuprada no Brasil. Se isso é minoria, eu acho que ele precisa aprender a contar. E, principalmente, com as afirmações desses 2, eu não sei qual é a Bíblia deles, porque eu fiz estudo bíblico durante 9 anos, pode até nem parecer, né, que eu sou muito danada. Mas lá está escrito: não julgardes para não serdes julgados. Olha primeiro a trave que está no teu olho e não o cisco do teu, né, Raif Matos? Vamos lembrar o passado, um pouquinho, né, assim, até o chão. E aquela questão de dizer que... Qual é, meu Deus? Tem uma outra parte da Bíblia que eu vou dedicar ao Marcel Alexandre. Qual é, meu Deus? Eu vou lembrar, já, entendeu? Na rapidinha. Porque eu acho assim, que eu não vou entrar na questão do aborto aqui, até porque eu sou mãe solteira 2 vezes, minhas 2 filhas, uma delas é a chefa de redação, a Marusca, estão só no meu nome, e nem nas 2 vezes eu não abortei. Então eu assumi sozinha a questão da minha filha, graças a Deus, elas foram o maior presente que Deus me deu. Mas a questão aqui na discussão do aborto, às vezes, sabe, Débora, é como as pessoas Sim. também encaram isso, entendeu? Porque eu entrevistei tantas mulheres estupradas e teve algumas que nunca se livraram disso. Não, Né? assim, no momento que a gente não minimiza jamais, primeiro, a dor, a violência que ela sofreu, e a gente sempre vai trabalhar para endurecer as penas desses abusadores e o máximo rigor da lei com essas pessoas. Mas defender a vida não é minimizar isso. São 2 projetos de lei distintos. Sim. Se a gente está falando de, exemplo, aumento de pena ou penas como castração química, isso a gente está tratando do estuprador, do criminoso, do abusador, que merece ser punido. E que é o que não acontece no Brasil. Exato, mas é uma outra discussão. Né? Que a gente tem que aumentar, falam assim, mas a pena ficou maior. Pois é, mas a gente não tá equiparando com essa pena, porque esse é um outro crime. Sim. Esse é o crime de estupro. A gente tá falando do crime de aborto. E no crime de aborto, no momento que, assim, vamos lá, um bebê que tem 22 semanas e que ele tem condição de estar vivo fora do útero da sua mãe. Se aquela mãezinha, não interessa se ela for mais nova ou se ela for uma mulher ali mais velha estuprada, o bebê vai ter que nascer de qualquer forma, ela vai ter que passar por um parto. Então ela vai decidir se ele vai nascer morto ou vivo. É isso. Só que se ele nasce vivo e ela mata depois de vivo, é o que? Infanticídio. E se ele nasce morto, aí não seria crime? Tirar a vida não seria crime? É essa a grande tônica da coisa. A partir de 22 semanas, que ele teria condições de ficar vivo fora do útero da mãe, a única maneira que tem de tirar aquele bebê é através da cistolia fetal. Então, assim, você decide, você tá cometendo o mesmo crime, que é tirar uma vida. E é nesse momento que a gente, que o projeto de lei, né, não é a gente, eu só estou defendendo, a gente define que seria bom equiparar a pena do homicídio, porque é tirar uma vida, é matar alguém. Então, só que você está matando dentro do ventre de uma pessoa.
Eu posso não concordar com certa parte do que você está dizendo, mas isso aí que ficaria muito Sim, longo, né? Mas eu é. respeito, que é aquela coisa que eu costumo dizer, até aqui com um monte de jornalista, que aqui, graças a Deus, que começou com eu e um computador velho, agora já são 26 funcionários aqui, são 26 colegas de trabalho. Eu digo para eles que a questão das nossas diferenças é que faz a graça disso aqui. Entendeu? É muito chato você conversar com alguém e alguém ficar balançando a cabeça como vaquinha de presépio. Você Não, tá e certo. Anne, Qual é a eu graça que tem na convivência de pessoas que não têm nada talvez diferente? eu até não seja uma frase muito popular, mas nós não somos, todos nós deputados, nós somos deputados de todos. Nós Sim, estamos eleitos e representamos uma classe de pessoas que pensa de uma forma. E as exatamente. pessoas que eu fui eleita para representar, elas têm princípios parecidos com o meu. E esses princípios incluem defender a vida. Eu, como cristã, não posso defender. Por exemplo, Débora, você queria pena de morte para o estuprador? Ai, poderia até parecer lindo, só que como eu entendo como cristã, não tenho o direito de tirar uma vida, nem do bebê, eu também não tenho o direito de tirar esse cara. Ele pode até passar a vida toda na prisão, que é o que eu quero pra ele, entendeu? Mas eu também não teria Eu o também direito gostaria. de tirar a vida dele, porque eu preciso ser correta nos meus princípios. E as pessoas que me elegeram, elas me elegeram pra defender isso. E a democracia é isso. Alguém falar de um outro lado de lá, eu falo daqui, e a gente vai sempre E manter buscando o o que é melhor. respeito, Sempre né? mantendo o respeito. Tá, nós vamos tentar aqui fazer rapidinha com a Aninha, rapidinha. Tá, eu vou te mostrar imagens de personalidades e tu, se puder definir em uma frase bem, se for um pouquinho maior a tua resposta, não tem problema. Socorro. Tá bom? Solta. A primeira, Luiz Inácio Lula da Silva. Mentiroso. Só uma palavra, ela disse. Vai, Condenado, Dramon. Mentiroso, condenado. o outro. Bolsonaro. Firme. Vai, outro. Wilson Lima. Humano. Outro. Davi Almeida, prefeito de Manaus. Pintor. Outro. Roberto Cidade, presidente do poder do qual você faz parte. Cumpridor. Outro. Candidato do teu partido, pré-candidato a prefeito de Manaus. Acho que sonhador. Sonhador. Marcelo Ramos é o próximo, também pré-candidato. Às vezes eu Sabe fico quando a gente fica procurando uma palavra? Não pode ser uma frase também, não tem problema nenhum. Não sei definir. Não sei definir mais. Sem definição, gente. Próximo e último, Amon Mandel. Indeciso nos seus posicionamentos. E agora eu fico aqui com uma coisa que eu não estava no script, mas eu quero perguntar. Eu gostaria que Débora Menezes definisse Débora Menezes. Vai lá. Que eu me defini em uma palavra também? Não, do jeito que você quiser. Eu me definiria como uma pessoa determinada. Eu acho que todos aqueles projetos que eu me propus na minha vida fazer, desde o momento que eu me emancipei, que eu abri minha primeira empresa, que eu abri depois uma loja, que eu abri meu escritório, que eu me propus que eu assumi um partido, na época, inclusive, era o Patriotas, que eu me propus a fazer projetos com mulheres, que eu não queria vir candidata, mas queria fortalecer mulheres. E no momento que eu vim candidata, eu sempre vi em mim uma pessoa extremamente determinada naquilo que faz, dando sempre o seu melhor. Então, eu acho que essa é a maneira que eu me vejo. Então, e a cada porrada que eu levo, eu continuo me olhando no espelho e vendo o quão determinada eu sou. De continuar levantando a cabeça e seguindo no mesmo caminho, independente do porradão que eu esteja levando. Então, eu acho que essa é a melhor definição pra mim, determinação. Débora Menezes, então, não é só um rostinho bonito, né? A gente pode agregar conhecimento com beleza, tudo. Sim. Acho que a gente não pode minimizar as pessoas por isso. E eu acho que as mulheres sempre são isso. Conseguiu tal coisa porque era mulher, conseguiu tal coisa porque era bonita, conseguiu tal Já coisa. ouvi isso um monte de né? vezes. Então, eu acho que a gente precisa se enaltecer, inclusive os comentários vindos de outras mulheres, para Sim. enaltecer sempre as mulheres. Uma das coisas que eu mais tenho ficado feliz e orgulhosa da minha vida
os comentários no radar, principalmente nas rapidinhas, serem de sua maioria de mulheres dizendo que eu as represento. Então, depois disso, tudo vale a pena, Sim, né? e ter como mulher coragem de falar. Porque isso Sim. também, a gente tem que, a de convir que tem que ter muita coragem, às vezes, para falar o que precisa ser dito. O microfone está aberto para tuas considerações finais, mas a gente agradece a tua presença aqui, viu? Saiba que você é sempre bem-vinda aqui no Radar e que o que a gente puder contribuir para teus projetos, para que eles vinguem, sendo a favor de mulheres, de crianças, contra abusadores, a gente está aqui, tá bom? Obrigada. Eu queria primeiramente agradecer a oportunidade, dizer que as pessoas podem nos acompanhar nas redes sociais. A gente sempre posta lá os nossos posicionamentos, né? Presta conta com as pessoas no nosso mandato. E a gente até pede desculpas, porque muitas vezes, até nas nossas redes sociais, a gente não consegue transmitir o tanto de trabalho que, na verdade, a gente tem, ou tudo aquilo que a gente quer ou faz pelas pessoas. Então, para dizer que além do site da Assembleia, onde tem os nossos projetos de lei, ali no SAPL, onde você pode consultar tudo que a gente fez, consultar tudo que a gente requereu, tudo que a gente propôs ao governador, também tem as nossas redes sociais, e continuem nos acompanhando e acreditando no nosso trabalho. Afinal, nós temos, em pouco tempo, muita coisa construída, mas a gente ainda tem muito para construir. Tchau, gente. Até outro Na Mira de Anne, né? Que será sexta-feira, pelo menos está pré-agendado, com o pré-candidato a prefeito de Manaus, ex-deputado Marcelo Ramos, do PT.